Salve, salve rapaziada! E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Depois aí de um grande pós-jogo aí nesse domingo contra o Palmeiras, vamos para um videozinho aí de meio de semana. Vamos comentar aí as notícias do Vascão aí que ocorreram aí durante a semana até hoje. É, E é isso. Vambora comentar. Tem muita coisa para falar, principalmente coisa de Maracanã. O Vasco já está começando a fazer planejamento em relação à próxima janela de transferências, coisa muito, muito, muito importante. Novas duas contratações aí, a apresentação do Matheus Cocão e do Carabarral. E o próximo jogo contra o Bahia, que também a gente vai falar um pouquinho, não tem como não falar disso aí, tá bom? Então é isso, rapaziada, vamos pro vídeo. Então vamos lá, rapaziada. Seguinte, primeiro assunto que eu gostaria de falar no vídeo de hoje, com certeza, é sobre o planejamento da próxima janela de transferências. Todo mundo sabe que o Vasco vai precisar contratar na próxima janela de transferências no meio do ano. Obviamente agora peças pontuais, um, dois, no máximo três jogadores, aí acredito eu. E o Vasco vai ter disponibilizado pela 777, né, um orçamento de 120 milhões, se não me engano, para essa próxima janela. Me corrijam se eu estiver errado. Assim, o Vasco já começou a planejar, já começou a traçar alvos. Óbvio que são coisas extremamente superficiais ainda, mas o Paulo Brax está na Europa, está traçando tudo isso com a 77, orçamento, quanto deve ser gasto, quanto não deve e tudo mais. E o Vasco já tem um alvo, já tem uma. Obviamente, são coisas, como eu disse, completamente superficiais. Isso não, ainda não é nada muito avançado, não é nada que tá para ser nenhum jogador que está para ser contratado, assinar contrato, nem nada do tipo. São com coisas extremamente iniciais. O Vasco está monitorando o volante Cuellar. Todo mundo conhece o Cuellar, está jogando na Arábia, jogando no time que eliminou o Flamengo. Inclusive no Mundial de Clubes fez um baita Mundial de Clubes, inclusive no Al Hilal. E assim, ele é um cara que quer sair do Al Hilal, ele quer sair, ele não está satisfeito no mercado árabe, e ele quer buscar novos ares. E nada melhor do que o Vasco para ele arrumar um novo gás. Ele já trabalhou com o Barbieri, ele conhece o Barbieri, então assim, talvez isso seja um fator positivo para nós. Vamos ver aí como é que vai ser a questão de valores, salários, luvas. Se o Vasco vai ter que pagar alguma coisa para o clube árabe, mas acredito que não, acredito que ele saia no final do contrato. E assim, vamos ver se vai ficar viável pra gente, porque ele é um baita jogador. Eu aprovaria assim sem pensar duas vezes a contratação do Cuejá, principalmente porque o Andrei vai sair em julho, vai voltar pro Chelsea. Vamos lá. Próximo assunto. Carabarral e Matheus Cocão anunciados aí os dois novos reforços do Vascão aí para essa Série A, para essa temporada, por empréstimo. Os dois vieram por empréstimo aí. O Vasco contratou basicamente um primeiro volante e um jogador que joga mais ali na posição do Jair, um segundo volante meia, um cara que joga mais ali para a esquerda, que é o Carabarral. O primeiro volante é o Matheus Cocão. Cara, vamos lá. Contratação do Matheus Cocão. Eu, particularmente, não aprovo a contratação do Matheus Cocão. Por que eu não aprovo? Para mim é um jogador extremamente jovem e com um nível técnico ainda muito pouco testado e muito abaixo. Vou tentar ser breve, tá? Ele era banco do Náutico, jogou poucos jogos no Campeonato Pernambucano. Foi muito pouco testado, na minha opinião, em alto nível, né? Porque assim, não acredito que o Campeonato Pernambucano seja muito bem um parâmetro para você testar um jogador. Assim, ele tem que se destacar muito para você fazer uma contratação dessa. Eu acho que o Vasco errou nessa contratação. Já o Carabarral, confesso que vi com maus olhos a chegada do Carabarral quando vi que estava sendo negociado. Vi que era um jogador de times medianos ali na Argentina e negociado para o Santos, contratado, comprado. Não rendeu o que tinha que render no Santos, não rendeu o que rendia, por exemplo, no Argentino Júnior, não rendeu isso no Santos, o que acarretou na abertura de negociação dele para o Vasco. Porém, eu acredito que
pro jeito que ele está chegando, um jogador para ser reserva, um jogador para de repente quando o Jair quiser ser poupado, quando o Jair tiver suspenso, caso se machucar, Deus que me livre que não vai se machucar, mas se machucar, a gente vai ter o Carabarral ali. Eu acredito que ele seja um bom jogador ali para ficar de backup do Jair. Acredito que ele tenha qualidade, ele tem um bom chute de média a longa distância. Vi alguns lances dele aí na internet, muita gente fazendo análise, dei uma olhadinha nas análises e acredito que ele seja um bom jogador para compor elenco. E acredito que essa é a função que ele está vindo cumprir no Vasco. Então está aprovada, na minha opinião, a contratação de Carabarral. Acredito que ele vai agregar aí no elenco. E é isso. Agora vamos pro talvez o principal assunto da semana, né? Uma coisa que está sendo extremamente comentada, está enfervescendo o Twitter, aquela rede social maravilhosa que a gente tanto ama, que é a licitação do Maracanã. Licitação do Maracanã e a permissão que o Vasco tem ou não de jogar lá. Essa semana, Mário Bittencourt deu uma declaração, deu uma entrevista, né? No Seleção Sport TV. O Seleção Sport TV abriu para o presidente do Fluminense falar em nome da dupla Fla-Flu. E, na minha opinião, ele foi muito infeliz na entrevista dele. Em muitas partes. Ele inventou algumas coisas. Inventou que eu digo assim, ele exagerou, jogou muita coisa pra cima da gente, falou que o Vasco destruiu o Maracanã, destruiu o gramado do Maracanã, sendo que assim, Flamengo e Fluminense jogam lá toda semana, por que quando o Vasco vai jogar, só quando o Vasco vai jogar estraga o Maracanã, entendeu? São coisas assim que você fica meio, pô, sério isso, cara? Tipo assim, não acho que... Acho que não é desse jeito, acho que ele foi muito infeliz, ele tentou justificar a posição da dupla como se o Vasco fosse prejudicial à situação, como se o Vasco só prejudicasse o Maracanã. Mas a gente vê que, assim, eles basicamente eles não têm a autonomia para deixar ou não a gente jogar no Maracanã. Isso é uma coisa que não cabe a eles. O Vasco educadamente pede aos dois, quando vai jogar no Maracanã, pede permissão aos dois, os dois na maioria das vezes negam, e para provar esse ponto, como eles não têm essa autonomia, o Vasco entra na justiça e sempre ganhou 2 vezes, se eu não me engano 3 aí, porque eles não podem impedir a gente, eles não são donos do Maracanã, eles alugam o Maracanã, mas eles não são donos do Maracanã. E o Vasco, assim, o Vasco está tentando falar sobre a licitação, mandar uma proposta, entrar no assunto, se inteirar sobre o assunto integralmente junto de todos ali e fazer o que for melhor desde outubro do ano passado, se não me engano, outubro, setembro do ano passado. E o Vasco não obtém respostas, o Vasco é ignorado, o Vasco não é levado a sério, e a gente tem que ver coisas do tipo: o Vasco demorou para se manifestar, o Vasco só veio se manifestar depois de muito tempo, o Vasco não agrega em nada no valor da licitação, sendo que a gente está para isso, a gente está para agregar. O Maracanã não é dos dois, o Maracanã sempre pertenceu aos 4 times, então assim, basicamente, estão de má vontade com a gente, resumindo, estão de má vontade com a gente, não querem que a gente entre na licitação, principalmente o senhor governador Cláudio Castro. O que ele faz é um desserviço, uma das maiores poucas vergonhas que eu já vi, é muito feio, você pegar instituições tão grandes dessa maneira e você simplesmente ignorar situações tão complexas que querem ser resolvidas. O Vasco está aberto para diálogo. O Luiz Melo deu uma entrevista ontem no Seleção falando que está aberto para o diálogo, ele quer conversar, ele quer chegar no melhor resultado possível, mas ele quer estar na licitação. O Vasco quer estar na licitação do Maracanã. E as pessoas não querem dialogar com o Vasco, elas saem acusando sem conversar. Basicamente, o Mário Bittencourt fez isso, ele acusou, ele falou que o Vasco estragou um gramado do Maracanã, que o Vasco não vai agregar em nada, e aí você pergunta, ele parou para conversar com a cúpula do Vasco? Eles sentaram numa mesa, os presidentes conversaram, o CEO parou e conversou com todos?
Não, eles não conversaram, eles não trocaram, eles não tiveram essa ideia. Flamengo e Fluminense conversam, a posição na verdade é majoritariamente do Flamengo, mas o Fluminense segue, e acaba que a gente fica só olhando, tentando entrar ali, mas a rodinha é muito, muito, muito fechada. E muito disso também passa pelo governador Cláudio Castro. Vamos agradecer a ele pelo seu incrível mandato, certo? Então, acho que é um resumo muito resumido. Tem matérias que aprofundam muito mais. Eu quis falar assim, basicamente por cima o que rolou na semana do Vasco em relação à licitação, que o Fluminense, fazendo outro resumo aqui bem rápido para ver se vocês entenderam. Basicamente, o Fluminense deu uma entrevista em nome da dupla Fla-Flu, basicamente depreciando o Vasco, digamos assim, falando que o Vasco não vai ajudar em nada, tá querendo entrar na onda agora porque há 10 anos atrás o Vasco não queria, o que é um argumento totalmente sem pé nem cabeça do presidente do Fluminense. Tendo em vista que é advogado, achei que ele viria com uma argumentação melhor, mas foi um argumento muito fraco para tirar o Vasco da jogada. O Vasco, em contrapartida, demonstrou sua revolta. O CEO da SAF, o Luiz Melo, no dia seguinte, o Seleção abriu o mesmo espaço de tempo para os dois falar, pro CEO falar. Ele expressou a revolta, falou que foram declarações irresponsáveis, concordo, apresentou os argumentos, falou que o Vasco está procurando o Maracanã desde outubro, e o Maracanã, né? Eu digo Maracanã, eu digo governo, eu digo todos que estão envolvidos nessa situação, né? Eles, até porque o Maracanã não, Maracanã é só um estádio, né? Mas assim, o que eu tô querendo dizer é basicamente, o Vasco tá atrás do Maracanã desde outubro do ano passado, querendo conversar sobre isso de forma séria, e as pessoas alegam que o Vasco não está correndo atrás, falta de procura, demora na procura. Isso é o tipo de coisa que irrita, porque tá embaixo do nariz de todo mundo as coisas acontecendo, e provavelmente as coisas não vão mudar. Outra licença temporária foi concedida às duas equipes por 180 dias, e a tendência é que os dois renovem sem o Vasco, né? Acho que agora ficou mais esclarecidinho para vocês. Aluguei um pouco o vídeo, mas deve ter ficado mais esclarecido. Enfim, encerrando esse assunto, vamos falar sobre o jogo de segunda-feira. Vou falar rápido também. Jogaremos em casa, casa cheia, ingressos esgotados, como de costume. E é isso. A expectativa de vitória. O Bahia vem de uma derrota aí contra o Botafogo, jogando mal. O time do Bahia joga com 3. Não joga um 3-5-2, né? Mas faz uma linha de 5 atrás. E assim, a equipe do Bahia dá muito espaço na frente da área, muito espaço mesmo. Se vocês forem pegar o jogo contra o Botafogo agora na última rodada, o Bahia simplesmente deixou o Júnior Santos entrar no primeiro gol. Assim, totalmente grotesco. E o Tietchan também chutou livre de média distância para fazer o gol. Os dois gols em cima do Bahia foram assim, espaços absurdos, imensos, quase duas avenidas na frente da área do Bahia. Se trabalhar bem a bola, trabalhar o chute de fora, eu acho que a gente tem bastante chance de sair com a vitória, tá? E eu acho que o Bahia também é um time que não tem tanto poder de fogo assim. Tem bons jogadores na frente, mas eu acho que se a gente vier com a nossa defesa bem organizadinha, bem fechadinha, olhar o Pelé jogando daquele jeito que ele tem jogado, o Vasco consegue anular bem Everaldo, Vitor Jacaré, e a gente consegue fazer um bom jogo e sair com a vitória, que é a expectativa, né, rapaziada? Tiramos aí esses 4 pontinhos aí dos 2 últimos campeões brasileiros, e agora fazer o dever de casa. Tem que ganhar do Bahia, que vem de 2 derrotas no Campeonato Brasileiro. Certo, rapaziada? Então é isso. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho. Comenta aí embaixo sobre tudo que você achou, sobre o que você viu da semana e tudo mais. Sugestões, críticas, o que for. E é isso. Me siga nas redes sociais. Se inscreve, comenta, compartilha. E é isso, rapaziada. Valeu, saudações vascaínas. Tamo junto.